Olá, boa noite, que Deus abençoe. Mais uma terça-feira juntos, graças ao nosso bom e maravilhoso Deus de nos conceder mais uma semana, né? Passou rápido, né? Eu não sei, parece que o tempo passa mais rápido, né? E eu nem posso dizer que é correria, porque a última coisa que eu posso fazer é correr, então não é correria, né? Passa muito rápido, né? Tem que passar muito rápido, né? Eu não vou nem entrar na questão escatológica, né? Ser escatológico aqui. Não, eu creio que o tempo, a gente sente o tempo passar rápido, né? Eu acho que porque a gente talvez se enche de coisa, apesar que eu não tenho o que me encher, né? A não ser a minha doença mesmo. Mas as pessoas têm, então as pessoas lidam comigo, tem muita coisa, né? Então elas não têm muito tempo, né? Então eu acabo sentindo que os dias passam mais rápido. Mas isso é conversa para como é muita prosa aí, como diz os mineiros, né? Ou então o pessoal lá minha família de Valença, né? É prosear demais, né? E os colegas também de profissão é filosofar demais, né? Então vamos orar, então, falar com o Papai do Céu. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Pai amado, Pai querido, mais uma vez na Tua presença, nós te damos graças por mais uma semana que o Senhor nos concede. Muito obrigado por esse dia, por essa linda terça-feira que tivemos. Ó Pai, um dia maravilhoso, um dia com a Tua paz, um dia onde o sol saiu, mas o calor não foi intenso. Ó Pai, o Senhor refrescou o nosso dia. Ó Pai, muito obrigado pela Tua mão poderosa sobre nós, pela Tua proteção, pelo Teu acolhimento, Senhor, pela provisão, Pai. O Senhor tem nos provido de todas as coisas. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Pai querido, agora nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que estamos aqui, esse culto que estamos lhe prestando, esse privilégio de poder estar te prestando esse culto de louvor e adoração ao Teu santo e poderoso nome, Senhor, que Tu possa nos dar agora a Tua direção. Fale como Tu falastes ao meu coração, fale a cada coração tem algo especial que o Senhor quer falar dentro da necessidade deles. Ó Pai, que Tu fale diretamente a cada um deles segundo a Tua vontade. Ó Pai, que eu seja unicamente um instrumento em Tuas mãos, como já lhe pedi antes, perdoa meus pecados, lave, Senhor Jesus, com Teu sangue, e que Teu Santo Espírito use todo o meu corpo, Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, Miguel Cardoso, uma boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, né? Então, o tema que nós vamos trabalhar essa noite: nuvem carregada traz tempestade. Sua fé resiste? É uma questão que não dá muito para você, né? Como eu posso dizer, bater no peito, a minha fé resiste. Difícil, irmãos. Não é fácil, não. É uma tarefa árdua, mas a gente tem que lutar por isso. É uma luta constante contra a carne. Porque quando você não consegue, tipo, você não está totalmente colado com Deus, né? Então a gente acaba não conseguindo, né? Acaba não conseguindo resistir. A fé ser resistente, né? E a gente acaba tropeçando, tendo alguns tropeções durante a tempestade, né? Fica um pouco alagado, né? Começa a encher um pouco os nossos pés, chegando até a tíbia, que chamamos de canela, né? E a gente fica meio assustado, né? O livro de Jó, localizado no Antigo Testamento, é uma obra poética e sapiencial, né? De muita sabedoria, né? Que aborda o sofrimento humano, a justiça divina e a soberania de Deus.
ele narra, né, toda a narrativa dele, os relatos, a história de Jó, de um homem íntegro, reto e temente a Deus, que apesar de sua piedade, perdeu os seus bens, filhos, saúde, devido ao desafio lançado por Satanás a Deus. Jó 1, capítulo 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então veja que o que Jó passou não tem nada a ver com pecado, né? Então vamos seguir, né? O prólogo, né? Que é o início de tudo, é a introdução da história, né? A aprovação que está no capítulo 1 e 2, né? Eu li o versículo 1, eu não vou ler o livro todo de Jó, são 42 capítulos, se eu não me engano, né? Então, eu não vou ler o livro todo, né? Então, eu vou só li o versículo 1, mas vou detalhar ele, vou fazer uma síntese de todo o livro de Jó, né? Então, como eu disse, o prólogo, né, a introdução, né, a aprovação, né, está no capítulo 1 e 2. Tem toda a aprovação ali. Jó é apresentado como um ser humano muito rico, justo na terra de Uz. Vocês lembram dessa terra de Uz, né? Mas tudo bem, vamos deixar para depois. Satanás desafia a integridade de Jó perante Deus. Ur dos Caldeus, né? Lembra dessa terra? De quem veio dessa terra, não é? Desafia a integridade de Jó perante a Deus, argumentando que ele é só fiel porque é abençoado, ele tem tudo. Ele serve a Deus por conveniência. Foi isso que Satanás quis dizer a Deus nesse momento, né? Ele é totalmente repreendido em nome de Jesus. Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tem, exceto sua vida. Jó perde, Carlos, Deus abençoe, boa noite, perde seus filhos e rebanhos, e depois é ferido com graves feridas, né? Mas não peca, nem culpa a Deus por tudo isso. É o que mais as pessoas fazem, né? É culpar a Deus pelos seus desenganos. Pô, eu sou reto, não tem ninguém sem pecado, né, irmãos? Todo mundo, por mais que seja reto como Jó, Deus tem o direito de provar com cada um de nós, e vai provar, né? No capítulo 1 de Jó é uma introdução que antecede a ação e o objetivo do livro, com um prelúdio dos acontecimentos. Então, as coisas, ele aqui está falando das coisas que aconteceram antes, né? O princípio das coisas, uma introdução de tudo isso, né? Esses 2 primeiros capítulos, ele faz uma introdução do que será o livro. Então é um prelúdio. A gente não tem um prelúdio na igreja, né? Antes de começar, prepara a igreja para realizar o culto. Então, pronto, esse livro tem um prelúdio, que é uma introdução, nesses primeiro e segundo capítulo, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso daí, né? O livro de Jó é uma obra sapiencial, como eu falei lá no início, de muita sabedoria, né? Que aborda o sofrimento do inocente, porque Jó era inocente de tudo aquilo. Deus o provou, mas ele era inocente, rejeitando a ideia de que a dor é sempre um castigo divino. Isso é a teologia da prosperidade, meus irmãos. Quando as pessoas estão passando por alguma coisa, e aí esses sabidão aí, esses caras cheios de poder, os santos imaculados, santo dos santos, né? Esses caras dizem que a pessoa está em pecado, porque ela não foi curada, porque... Não, meus irmãos. É a aprovação de Deus. Ninguém vai curar, porque Deus permitiu. Só vai cessar quando Deus quiser, irmão. Então tenha consciência que ninguém tem esse controle, ninguém tem essa sabedoria para poder dizer isso. Ninguém ouviu de Deus isso, a não ser aqui na palavra. Porque é muita ignorância da igreja pensar dessa forma, pensar que enfermidade é sinônimo de pecado. Não é, irmãos? Pecado gera consequências, aí sim.
As consequências, no caso de Jó, nem pecado havia para gerar consequências. Foi provação, como muita coisa na nossa vida é provação e não consequência dos nossos erros. Quer dizer, pecados. Né? Então, a gente precisa tirar essa coisa da cabeça. Ele desconstruiu a teologia da retribuição. O justo prospera, o improbo sofre. O que é improbo? É aquela pessoa totalmente sem caráter, injusta, um ladrão, um safado. Esse é o improbo, que vem de improbabilidade. Não sei. Quando isso na justiça é chamado de improbabilidade administrativa. O Miguel sabe disso. O Miguel digita aí porque não está saindo da minha boca, né? Não estou conseguindo falar essa palavra, né? Mas ele não era nenhuma pessoa com ausência de caráter. Jó tinha um caráter ilibado. Boa noite, pastor Joselito Júnior. Deus abençoe sua vida. Jó tinha um caráter ilibado. Era um homem reto. Como o próprio capítulo 1 lá na introdução diz isso. Justo, o próprio Deus fala isso pro mal ali, entendeu? Então, poxa, a gente precisa ter ideia que não só isso, improbabilidade, isso aí. Lendo é mais fácil, entendeu? Então, pronto, quando tem improbabilidade administrativa, o judiciário usa isso quando um servidor público é corrupto. Então, Jó não tinha ausência de caráter. Uma pessoa para fazer um negócio desse, ser corrupto, ele não tem caráter. E Jó, ele tinha caráter. Ele apenas estava sendo provado. Porque tem palavras que a gente tem que usar, porque dá uma amplitude de tudo. Entende? É muito mais fácil falar aquela palavra do que ter que ficar explicando tudo ao mesmo tempo. Entende? Então é por isso que às vezes eu uso algumas palavras que é mais fácil para explicar. Ele desconstrói a teologia da retribuição. O justo prospera, o pobre sofre, ensinando que a fé é genuína, entendeu? Adora a Deus pelo seu caráter, não apenas por bênçãos. E que Deus é soberano e justo, e mesmo quando o sofrimento humano parece inexplicável. Porque às vezes o sofrimento humano para os homens é inexplicável. Para nossa mente limitada é inexplicável. Pô, você começa a fazer um checklist na sua mente e fazer uma reflexão na sua mente, né, para poder ver exatamente o que aconteceu, o que você fez no passado, para entender as consequências de hoje que você está colhendo, e você não consegue entender isso. Por que você está colhendo isso? Mas você não está colhendo, na verdade. Tem casos que você é provação de Deus e não consequência dos seus erros. É isso que a gente tem que entender. O sofrimento, pontos chaves da teologia de Jó. O sofrimento inocente, Jó era íntegro, temente a Deus. Ele se desviava do mal, mas perdeu tudo. Olha, quantas pessoas são tementes a Deus. Eu conheci várias pessoas. O Lente, um cara maravilhoso, dono de uma siderúrgica ali em Lucas, né? Fazia carteiras escolares, né? Nosso querido irmão presbiteriano, Lente, né? E ele, teve uma crise e perdeu basicamente tudo. O cara era milionário. Entende? E, poxa vida, aí a gente tenta entender essa situação e não entende, né, Roberto? Deus abençoe, boa noite. Mas perde tudo, irmãos. É provação. Não é que o Lentes foi corrupto, não é porque ele construiu todo aquele patrimônio, né? Aquele império que ele tinha, com dinheiro sujo. Não! Foi provação. Ele depois conseguiu se reestruturar. Mas foi provado diante de Deus. Era uma pessoa que
ajudava qualquer ministério crescendo, ele estava ajudando, ministério de qualquer igreja, projeto, Lentes ajudava todo mundo. E ele nem por isso deixou de ser penalizado. Com a aprovação de Deus, não é nem penalização, ele foi agraciado com a aprovação de Deus. Porque ele foi aprovado. Entende? É isso que a gente tem que entender, queridos, sabe? Sabe? Isso prova que o sofrimento não é um indicador direto do pecado pessoal. Era aí que eu queria pegar. Entende? Não é o teu pecado que está fazendo o sofrimento. Nem sempre. Exatamente provação de Deus. Mas o pecado, ele traz sofrimento quando você pratica ele, por mais que você se arrependa, ele vai trazer sofrimento, angústia, porque você colhe as consequências dele. Não é porque Deus castiga, não, é porque você colhe as consequências. Tem muita coisa errada que Ferreira de Almeida traduziu, né, quando pegou do latim para o português, não foi nem do grego, na verdade, ele pegou mais do latim, e ele simplesmente traduziu errado. Mas teve coisas que ele acrescentou ali, porque ele não conseguia usar uma palavra, e usou palavras que não são tão adequadas nesse sentido. Como Deus vai castigar? Deus não castiga ninguém, meus irmãos. Quem se castiga a si próprio é o próprio ser humano que erra e colhe as consequências dos seus erros. Quê? Quem? Congelou para vocês também? Porque para mim não. Congelou para vocês, meus irmãos? Tá? Vocês estão me ouvindo? Dá um OK aqui para mim, por favor. Melhorou para você? Facebook, não é fácil. Vamos seguir então. A teologia da retribuição é refutada. Os amigos de Jó, não, o Joselito disse que não. Obrigado, Joselito. A teologia da retribuição, ela é refutada, totalmente. Os amigos de Jó, Elifas, Bildade e Zofar, né, eles argumentavam que Jó sofre porque pecou. E a Bíblia corrige essa visão, mostrando que o sofrimento tem razões misteriosas dentro da vontade soberana de Deus. Poxa, é isso, irmãos, que vocês têm que entender. Sabe, o sofrimento não é porque se pecou, não. Não é porque pecou. Obrigado, queridos. Não é porque pecou, né? É porque tem razões misteriosas dentro da vontade. Não é só a vontade, é soberana, é acima de todas as coisas. Então, coloque isso na sua mente. Não julgue, não penalize mais as pessoas quando elas estão passando inúmeras dificuldades. Porque normalmente, quando são dificuldades seguidas, é provação. Ele está sendo provado por Deus, então não jogue mais culpa em cima desse indivíduo. Porque isso é maldade, irmãos, é deixar o inimigo usar você para tentar destruir, para poder, sabe, ele em meio da tempestade, fazer ele não resistir, a fé dele não resistir. E nós somos, às vezes, instrumento disso, instrumento do inimigo para evitar que a pessoa resista à tempestade. Isso não pode acontecer, querido. Nós não podemos ser assim. Obrigado, Carlos. Agora o prólogo, né? Que eu estou aqui cheio de roteirista. Eu estou sendo roteirista hoje, né? Aprovação. O que está no prólogo é o desenvolvimento, que acaba sendo um prelúdio lá, né? E acaba sendo também um desenvolvimento, quando o livro começa a se desenvolver.
né? Ele introduz e depois ele começa a ter um desenvolvimento já a partir do capítulo 2. Né? Jó é apresentado, né? Agora é a provação pesada, né? Jó é apresentado como um homem muito rico, justo na terra de Uz. Aí Deus permite que Satanás toque em tudo, exceto na vida de Jó. A soberania, né, de Deus, o livro foca na grandeza de Deus, na pequenez humana. Deus não explica o porquê a Jó, mas revela o seu poder e sabedoria, levando Jó a confiar em vez de compreender. Irmãos, esse é um grande detalhe. Nós precisamos confiar. Em Deus é confiar. Não é compreender o porquê está acontecendo. É confiar. Você entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus. Então, você precisa confiar. Não é compreender. Você pode perguntar até qual é o propósito de Deus. Agora, compreender não faz sentido, irmãos. Como tu vai compreender um ser totalmente limitado, você sendo um ser limitado? Não tem como compreender Deus, irmãos. É loucura. Sabe? É algo assim de insanidade você tentar compreender. Porque você não vai compreender. Então Jó preferiu simplesmente confiar. A fé desinteressada, né? É uma fé totalmente desinteressada. Satanás argumenta que Jó serve a Deus apenas por proteção e permanece fiel na dor. Já prova que o amor a Deus é altruísta e não baseado em troca de bênçãos. É um amor, sabe, desinteressado. É um amor puro, um amor que ele está ali por amar a Deus, não pelo que Deus tem para dar. É dessa forma que nós devemos amar a Deus. Não pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas sim por ser quem Ele é. É dessa forma que precisamos amar a Deus. De forma altruísta, totalmente. Sabe, ressignificação da dor. O sofrimento pode ser uma provação que refina a fé. Realmente Deus é como ali, sabe, você entrar no fogo, né? Eu esqueci o nome do profissional que refina o ferro, né? Que bota o ferro no fogo e faz instrumento. Eu esqueci o nome desse profissional. Ferreiro. É como Deus é o ferreiro ali, né? Ele nos coloca no fogo para afinar a nossa fé, para a nossa fé ficar centrada nele, para nós confiarmos totalmente, só olhar para ele. É como o cavalo não coloca isso aqui para não olhar para o lado, para você não te jogar no chão, para não se distrair. É dessa forma que nós devemos olhar por o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não podemos olhar para o lado, nem para trás, é só para Ele, irmãos. Só podemos olhar para Jesus. Não fique, sabe, pensando em Deus em bênção. Pense em Deus, o que Ele é para você. Ele é teu Pai. Ele te ama. Então pense em Deus dessa forma. Entende? E sabe, não dá para você pôr, porque a provação que refina a fé, ela também transformando o conhecimento intelectual de Deus em uma experiência pessoal profunda. Porque, sabe, você acaba, Deus te dando um conhecimento intelectual. E você acaba com uma experiência com Deus, refinando a sua experiência com Ele, aprofundando a sua experiência com Ele. Isso que nós precisamos fazer, irmãos, é isso que precisamos buscar. Aí nós já caminhando para o final, né? Eu boto aqui o discurso de Deus e o epílogo que está no capítulo de 38 a 42. Deus responde a Jó, não explicando o porquê do sofrimento.
mas revelando a sua soberania e sabedoria na criação, confrontando a limitação de Jó. Jó se arrepende de suas palavras, impacientes somos nós, né? Reconhecendo a grandeza de Deus. Eu falava de coisas que não compreendia. Ele estava falando de coisas que jamais ele ia compreender. E aí ele conheceu o Deus verdadeiro. É isso que precisa acontecer com a gente. A gente conheceu o Deus que nós falamos aos quatro cantos. Conhecer Ele profundamente. Saber quem é esse Deus. Saber que esse Deus, acima de tudo, Ele está contigo, está comigo. E que nada vai acontecer se Ele não permitir. É essa a certeza que você precisa ter. Eu fico pasmado, sabe? O que me assusta. Eu entendo que tem pessoas que, sabe, tem fobias, né? Mas uma pessoa que deixou de ir à igreja à noite por causa da violência. Isso, para mim, é desesperador. Porque mostra que a pessoa não tem fé nenhuma. Se a pessoa tem saúde, não há motivo dela deixar de se reunir com a igreja no culto da noite. Sabe, isso me deixa assim, revoltado. Eu vejo que a pessoa precisa ter fé. Porque o que tiver de acontecer, vai acontecer em qualquer lugar. Seja onde você estiver. Se Deus, chegou o momento de Deus apagar a chama da tua vida, tirar o sopro da tua vida, acabou, irmão, vai ser em qualquer lugar. Lógico, você não vai colocar Deus à prova. Mas, poxa, ir se reunir com a igreja lá no prédio, colocar Deus à prova, nós vamos a tantos lugares. Alguns voltam um pouco mais tarde. Entendeu? É isso que eu quero mostrar. É essa experiência que nós precisamos ter com Deus. Porque as coisas acontecem a qualquer hora do dia. Maldade. O inimigo age 24 horas. Se tivesse mais horas, ele estava agindo mais horas. Então, queridos, é Deus que nos guarda. Deus repreende os amigos de Jó por não falarem a verdade sobre ele e restaura a saúde e os bens de Jó, dando-lhe o dobro do que possuía antes. Principais ensinamentos do livro. A soberania divina. Deus está no controle absoluto e o sofrimento não significa necessariamente pecado ou consequências do pecado. As consequências que você colhe do pecado. Necessariamente não é isso. A fé sem conveniência. A verdadeira fé permanece inabalável, mesmo na dor, na pobreza, no divórcio, na viuvez, seja como for, no câncer, na diabetes terrível, que, sabe, mutila seus órgãos, a fé, ela continua inabalável. Nada vai mudar, porque você continua tendo um Deus. E quando o sopro da vida sair desse corpo nosso mortal, corruptível, nós receberemos um corpo incorruptível. Estaremos no seio de Abraão. Então, poxa, essa é a coroa da vida. Então, por que eu vou temer? Por que eu vou ficar preocupado com essas coisas? Isso não é, irmãos, para a gente ficar preocupado. Sabe? Nem na falta de respostas. Eu não preciso ficar preocupado porque Deus não está me respondendo. Calma, espere, irmãos.
no momento de Deus, Ele vai te ajudar. Limitação humana. A sabedoria humana é limitada para compreender os propósitos eternos de Deus. Isso que eu falei, irmãos, nossa mente é limitada, Deus é ilimitado. Como você vai querer entender os propósitos dele? Você pode pedir a ele que, se ele quiser revelar para você, ele revela ou não. Entende? Ele é soberano, não esqueça disso, ele é soberano. A teodiceia, que é a justiça de Deus. O livro defende que Deus é bom e justo, mesmo quando permite o sofrimento dos justos. Então, eu poderia colocar assim, a justiça de Deus. Não, eu botei teodiceia, para você ter ideia, porque essa palavra, ela só é própria quando a gente está falando de justiça de Deus. Porque usamos esse termo justiça de Deus em muita coisa. Mas teodiceia é essa justiça de Deus. É propriamente só de Deus. Então nós precisamos ter, por isso que eu mantive a palavra, para vocês entenderem. Sabe? O livro defende que Deus é bom e justo, mesmo quando permite o sofrimento dos justos, das pessoas íntegras, das pessoas que procuram não errar, né? A restauração final do livro não anula a dor, de jeito nenhum. Pelo contrário, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Isso Jesus falou há séculos na frente, né? Mas mostra a restauração a restauração final de Jó, como Deus restaurou a vida de Jó, e reafirmando que Deus é fiel e justo. Ele reafirma isso. O livro nos ensina não a julgar a espiritualidade de alguém com base em suas dificuldades, e a manter a confiança em Deus, mesmo quando a vida parece injusta. A vida não é injusta, irmãos, injustos somos nós, que pensamos que a vida é injusta. Tem um poeta que diz que a gente faz a vida do jeito que der ou vier, né? É exatamente isso, irmãos. Você vai fazer da sua vida do jeito que você der e vier, se você não der o controle dela nas mãos de Jesus. E aí você vai colher consequências, querido. Aí vai colher consequências. Tá? Poxa, ela parece injusta, mas ela não é. Então tenha consciência disso. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Sabe? Se você passa por um momento difícil, entenda que Deus está provando você. Se for consequências, calma. Ela vai passar. Ou ela passa aqui nessa vida terrena, ou ela vai passar quando você for para Cristo. Então tenha fé. E quem vos fala aqui não é uma pessoa, sabe, totalmente sem nenhum tipo de fundamentação para falar isso. Não é fundamentação teológica, não. Eu estou falando de fundamentação da vida, do sofrimento. Eu sei muito bem do que estou falando, porque a mensagem primeiramente foi para mim. Então eu sei o que é sofrimento, irmãos. Pelo menos eu sei até um determinado ponto. Espero não ir muito mais além do que eu já fui. Mas eu sei o que é sofrimento. E sei é o que você ter que ter fé diante de toda a tempestade, de toda aquela tempestade torrencial, diante de um tornado em cima de você, e você crê que Deus vai te socorrer. Você crê que Deus está contigo, apesar de toda a dificuldade que você vê. Você não vê nada na sua frente. Aquela tempestade, quem dirige sabe que é isso, que a chuva vem que você não enxerga nada que está na sua frente, você tem que procurar um lugar para parar.
É exatamente assim que a gente fica quando a gente está na tempestade da vida. Mas tenha fé que Deus está com a mão sobre nós. E vai até o ponto que Deus permitir. Tenha fé, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês.